Louvado e engrandecido seja Deus. Louvamos a Deus porque Deus é um Deus santo. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, porque só o Senhor é Deus. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, nós temos: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor nos chama a atenção claramente, mostrando para nós que Ele, o Senhor, é santo e espera que nós, os seus filhos, seja como Ele é, pois Ele diz claramente: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E esse é um texto que se encontra escrito em Levítico, capítulo 11, verso 44. Veja o que está escrito em Levítico 11, 44. Quando o apóstolo Pedro cita o texto e diz como está escrito, é porque o texto já se encontrava no livro da lei, ou seja, em Levítico, capítulo 11, verso 44. E no texto de Levítico, nós temos a declaração de que o nosso Deus é santo. Santo é o Senhor. Então, nós vemos, olha, está escrito aqui no verso 44 de Levítico o seguinte: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. O Senhor diz que Ele, o Senhor, é santo e espera que nós, o seu povo, o povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, seja santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo na vossa maneira de viver. Deus é santo e requer santidade dos seus filhos. Embora jamais alcancemos a perfeição nesta vida, Deus requer de nós, em tudo quanto as nossas limitadas condições humanas permitem, perfeita moral, santidade, repúdio ao pecado e cultivo da santidade em nossas vidas. O mundo, em seu pecado, se afasta cada vez mais de Deus. A alma pecadora não suporta o ímpeto da santidade divina. Temos de ser regenerados pelo poder do Espírito Santo, que nos habilita a nos afastar do mal e a viver santamente com Deus. Veja que quando nós olhamos a vocação de Isaías, Isaías se encontra no templo e ele de repente contempla a glória de Deus. E que quando ele contempla a glória de Deus, ele faz uma declaração sublime a respeito da visão que ele tem. Ele diz, diante do que ele contempla, ele declara
Então disse eu, ou seja, o profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Quando ele contempla, quando ele faz essa declaração, é porque ele tem ouvido e visto a seguinte declaração. Ele tem visto os serafins estavam acima dele, ou seja, acima de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Diante desta visão, diante deste cenário sublime, Isaías declara o que eu já disse e vou só repetir. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Diante desta cena, o profeta reconhece a sua situação de ser pecador, reconhece que não pode contemplar a glória de Deus, reconhece a santidade de Deus, reconhece o feitio soberano de Deus. E quando ele se curva diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é santo, o Senhor permite que o serafim pegue uma brasa viva no altar e purifique Isaías. Quando a gente olha para nós, hoje, que não estamos na época do profeta Isaías, mas estamos na época da nova aliança, da ação gloriosa da pessoa de Cristo Jesus. À medida que nós confessarmos os nossos pecados, como disse o apóstolo João no capítulo 1, no verso 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque há um reconhecimento, conforme o Salmo 51, verso 17, que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Se você e eu nos achegarmos a Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo o nosso pecado, Ele diz: se nós confessarmos, Ele nos purifica e Ele nos conduz em bom termo, para que possamos estar diante dEle como convém a santos. Porque Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos ser sal e luz neste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, e a igreja queria saber como era que se concretizava o que disse o profeta Isaías no capítulo 43, verso 7, na parte B, em que o Senhor diz que nos criou para o louvor da sua glória. E eles queriam saber como viver para o louvor da glória de Deus.
E o apóstolo Paulo diz a ele: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na linguagem de Pedro, Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, e por que Pedro recomenda sermos santos em toda a vossa maneira de viver? Ele diz porque o ser Criador, que criou todas as coisas, inclusive a nós, Ele, o Senhor, é quem diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. O nosso Deus e Pai, que nos fez templo do Espírito Santo. Pois em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, há uma indagação: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Em Hebreus 6,3, ele diz que nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a termos uma vida santa diante do Senhor. Esta vida santa depende de a gente viver na inteira dependência de Deus. Para vivermos na inteira dependência de Deus, o salmista nos recomenda, no Salmo 119, no verso 11, aguardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Deus. Ele disse: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Assim como o salmista escondeu a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus, ela se encontra escrita como uma recomendação para nós também, para que a gente possa guardar a palavra. Para que você e eu guardemos a palavra, é preciso que a gente conheça a palavra. É preciso que a gente faça, como diz no Salmo 1, no verso 2, medite nesta palavra de dia e de noite, para que possamos caminhar bem. Quando a gente olha a respeito da palavra, e para a gente ter uma vida em santidade, precisamos observar a palavra, pois o salmista diz no Salmo 119, no verso 105, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Para que a gente viva esta prática e a gente ande em comunhão com Deus, porque Ele espera que a gente ande em comunhão com Ele, porque foi Ele que nos resgatou quando a gente estávamos mortos em delitos e pecado. Ele veio ao nosso encontro. É tanto que em João capítulo 15, verso 16, Jesus disse: não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus espera de nós, através da pessoa de Cristo Jesus, que a gente ande na presença dEle, numa vida em santidade. Uma vida que exalte e glorifique o nome do Senhor. Uma vida que seja notório, se perceber que nós agimos não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito Santo. Agimos não mais de acordo com o nosso querer, mas somos aqueles que observamos a palavra e queremos andar segundo a palavra. Porque quando nós vivemos segundo a palavra, nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus. Quando a gente olha em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo nos recomenda a não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos esse mundo com a renovação da nossa mente. Aí vem a pergunta: como é que está a sua mente? Como é que está a minha mente? Como é que está a nossa mente? A nossa mente realmente se encontra de acordo com a vontade de Deus? Deus espera que sejamos santos e que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, o nosso dia a dia deve glorificar a Deus. Aonde colocarmos a planta do nosso pé,
o mundo deve olhar para nós e contemplar em nós, filhos de Deus. Aqueles que não andam segundo o mundo, que não andam segundo a vontade da carne, mas que andam segundo a vontade de Deus. Para a gente andar segundo a vontade de Deus, nós precisamos observar a palavra de Deus, porque é uma palavra pura, é uma palavra que é incomparável, porque ela é verdadeira. Dela não se perde nem um tio nem um jota. Aonde ela vai não volta vazia. Ela faz aquilo que apraz a Deus. Ela é tão eficaz que ela é como espada de 2 gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula e conhece o intento dos nossos corações. A palavra nos conduz ao processo de purificação. E é vontade de Deus que haja purificação em nós, porque Ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Nós precisamos, amados, amadas, amigos, todo aquele que escuta esta reflexão ou esta mensagem precisa se achegar a Deus. Mas você, para se achegar a Deus, precisa ser através de Jesus Cristo. Pois Ele disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só nos achegamos a Deus através de Jesus Cristo. Mesmo que você e eu sejamos aquela pessoa que venhamos a dizer: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Não são essas coisas que faz você um ser perfeito para estar na presença de Deus. Uma vez que Adão caiu, todos caíram com Adão. Todos receberam a natureza pecaminosa. E só purifica a natureza pecaminosa o sangue do Cordeiro. Em Isaías capítulo 1, verso 18, ele nos diz: se os nossos pecados estiverem vermelho como a escarlate, mas se o sangue do Cordeiro passar sobre nós, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Então, se você quer ser purificado, observe a palavra de Deus. Peça para Jesus lhe purificar, porque foi Jesus quem lá na cruz disse ao Pai que tudo estava consumado. Foi Jesus quem derramou a última gota de sangue do seu corpo para purificar o pecador que nele crê, que entende que ele foi enviado por Deus para purificar o pecado de toda a natureza pecaminosa. E ele vai purificar todo aquele que nele crê. A própria palavra nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, Jesus veio para todos, mas para todos os que creem. Se você crê que Jesus foi enviado por Deus, você está dentro do propósito de Deus e você vai glorificar a Deus. Se você inventar de crer de forma diferente, você não vai estar agradando a Deus. Também não vai estar no seio do Pai. Não vai estar na inteira comunhão que Ele proporciona através da pessoa de Jesus Cristo. E essa ação se dá pelo mover do Espírito Santo, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, para que o pecador seja regenerado e possa ser apresentado a Deus através de Jesus Cristo. Não esqueça, o Senhor é santo. Está lá em Levítico capítulo 11, verso 44. É retomado este significado ou esta definição pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 1,16, que ele diz: sede santo porque eu sou santo.
Ele espera que você tenha uma vida em santidade, uma vida que glorifique ao Pai. E só se glorifica ao Pai através do Filho, porque foi o Filho quem morreu na cruz. Foi o Filho quem ressuscitou ao terceiro dia. É o Filho quem está à direita do Pai e intercede por nós. Que Ele possa interceder pela tua vida. E que você possa reconhecer isto e se render aos pés do Senhor, tornando-se assim uma nova criatura. Diz a palavra do Senhor que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que se faça novo em tua vida, hoje e sempre, para que naquele dia, ou seja, no dia que o Senhor Jesus vier como juiz, você possa ouvir a seguinte expressão: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que o Senhor te dê a paz, hoje e sempre, em nome e para a glória de Jesus. É assim que desejamos que todo ser humano seja como o Senhor Jesus deseja que seja. Seja como a recomendação do nosso Deus e Pai, que diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. O nosso Deus espera que você e eu sejamos santos, para a glória dele em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus nos abençoe.